Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você a respeito do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia e é um livro muito interessante. Este livro, ele contém ali coisas muito interessantes, ele mostra cenas muito assim bizarras e diferentes, aonde algumas pessoas até têm medo, não é mesmo? Por exemplo, o Apocalipse fala de um animal, de uma besta que sai do meio do mar, fala de uma prostituta assentada sobre esta besta. Apocalipse também fala da marca da besta. E existe assim muita confusão e também muitas teorias a respeito da marca da besta, né? Existe muitas, como diz alguns, especulações a respeito da marca da besta. E você sabe que existe até mesmo muitos eruditos que eles não sabem o que é a marca da besta, que eles se confundem? Bem, nós vamos chegar lá. O fato é que na Bíblia existem basicamente três tipos de profecias. A primeira nós podemos chamar de profecias apocalípticas. O que são profecias apocalípticas? As profecias apocalípticas são as profecias referentes às coisas escatológicas ou aos acontecimentos finais da história deste mundo. É por isso que nós colocamos, é por isso que é colocado esse nome de profecias apocalípticas. Essas profecias, elas foram escritas no período do profeta que as escreveu, e ela se estende por toda a história da Terra, da humanidade, até o seu cumprimento final, que é com a volta de Jesus. Nós temos aí, por exemplo, o livro de Daniel e nós temos também o livro de Apocalipse. São os dois maiores livros aí da Bíblia que contêm as profecias apocalípticas. Essas profecias, mais de 90% delas, ela não se entende como se lê. Ou seja, elas foram escritas numa linguagem figurativa, numa linguagem simbólica. E como nós entendemos isso, Jean? Bem, para poder entender o símbolo desses livros, dessas profecias apocalípticas, nós precisamos estudar e procurar dentro da própria Bíblia. Nós vamos chegar lá e vamos comentar a respeito disso. Bem, a segunda profecia é o que nós chamamos de profecias clássicas. O que são as profecias clássicas? As profecias clássicas, elas foram profetizadas ali na época do profeta que as trouxe, que as deu, que as profetizou, e elas se cumpriram na época do profeta ou com seus contemporâneos, ou seja, pouco tempo depois da existência desse profeta. Por exemplo, nós temos a profecia dos cativeiro, dos 400 anos de cativeiro de Israel, que ela foi dada e revelada através de Abraão. E nós vemos que após cerca de 400 anos, então, essa profecia ela se cumpriu ao pé da letra. O período que Israel ficou ali como escravo no Egito e o momento em que então Israel é libertado através ali do profeta Moisés. Quer ver uma outra profecia clássica? Uma outra profecia clássica são 70 anos de cativeiro em Babilônia profetizado pelo profeta Ezequiel. Ou seja, as profecias clássicas são profecias que foram profetizadas, mas se cumpriram naquela época, com os contemporâneos do profeta. E a terceira profecia nós chamamos de profecias históricas. O que são profecias históricas? São histórias ou relatos históricos que contém na Bíblia, mas que algo que aconteceu ali no passado, não é? Algo que aconteceu de forma local, de forma regional, mas estas histórias, elas apontam para algo que vai acontecer no futuro. Ou seja, as histórias, elas são profecias, por isso chamamos de profecias históricas, porque alguma coisa que aconteceu no passado, que é uma história relatada, uma história verídica,
ela aponta e ela mostra para algo que vai ocorrer. A mesma coisa que aconteceu ali vai acontecer agora no futuro, só que de uma forma não mais local e regional, como no passado, como na história relata, mas sim uma forma global e mundial. Por exemplo, nós temos a história de Noé. A história de Noé relata que Noé, ele veio e ele começou então a mostrar para o mundo os juízos vindouros de Deus. Noé também, após 120 anos de pregação, o homem o pregoeiro, né, da justiça, o homem que pregava a justiça, que pregava os juízos de Deus. E então Noé, após esse período, ele entra na arca com a sua família. E quando ele entra na arca com a sua família, a chuva não veio. Passaram-se 7 dias dentro da arca antes que começasse a chover sobre a terra. E durante esse período de 7 dias, Noé e sua família tiveram a sua fé severamente provada. A cada dia que passava, mais e mais as pessoas zombavam de Noé e de sua família, dizendo: onde está a chuva, Noé? Saia da arca, você está louco, você é um velho louco. E Noé ali então teve a sua fé severamente provada. Sabe, essa história que aconteceu no passado, essa história verídica, verdadeira, que realmente ocorreu no passado, ela vai ocorrer no futuro também. No futuro, ou seja, já em nossos dias, Deus chama os seus servos para poder trazer uma mensagem de juízo ao mundo. E qual é essa mensagem? Arrependei-vos, porque Cristo muito em breve virá. A porta da graça está prestes a se fechar, portanto vocês devem se arrepender, entregar os seus corações a Deus, para que possam ser salvos. A mensagem de juízo. É interessante que o juízo investigativo de Deus já começou. Nós já estamos vivendo os momentos do juízo. E é por isso que eu digo a você que essa história do dilúvio, a história do dilúvio, ela é uma história apocalíptica, porque ela também aponta para o mesmo acontecimento, a mesma coisa que ocorreu ali no dilúvio, na época do dilúvio ou antes do dilúvio, ela vai acontecer novamente ou está acontecendo novamente. Assim como Noé tinha uma mensagem de juízo para o mundo, dizendo que viria destruição, hoje eu tenho uma mensagem de juízo para você. Todos aqueles que servem a Deus fielmente, que guardam os seus mandamentos e têm a fé em Jesus, têm uma mensagem de juízo para o mundo todo. A mensagem dos 3 anjos. A mensagem de que o juízo investigativo já começou. E nós precisamos nos preparar, porque Jesus muito em breve virá. E quer saber mais? Haverá um momento em que o Espírito Santo de Deus, assim como na época do povo antediluviano, já não contendeu mais com o coração humano, porque a humanidade cada vez mais pensava, agia, falava coisas más. Os seus pensamentos eram mal continuamente, segundo a Bíblia diz. Gênesis capítulo 6, se não me falha a memória. E o Espírito já não contendeu mais com o coração das pessoas, já não apelou mais para o coração das pessoas, para o arrependimento, para se voltarem a Deus, assim como aconteceu. Hoje também está acontecendo. Cada vez mais você vê violências no mundo, cada vez mais você vê pessoas afundando, naufragando na pornografia da internet. Cada vez mais você vê roubo, você vê coisas terríveis que estão acontecendo no mundo que nem vale a pena ficar aqui mencionando. As artimanhas de Satanás, ficar aqui fazendo a propaganda da maldade que ele faz no mundo. Mas o mundo está cada dia pior. Está cada vez mais uma descrença na palavra de Deus. Assim como nos dias de Noé. As coisas também estão acontecendo. E o Espírito Santo de Deus está parando de contender com o coração de muitas pessoas que já não dão mais ouvido para a voz de Deus.
já está parando e está se retirando da terra. Deus está tirando o seu espírito da terra. E isso está levando a cada vez mais a descrença na palavra de Deus e as pessoas a violar as leis de Deus, as leis morais, as leis de saúde. A humanidade cada vez mais está violando as leis de Deus. Então, Noé, a sua família, tiveram a sua fé severamente provada dentro da arca durante os 7 dias antes que começou a chover. Assim também os filhos de Deus, eles terão a sua fé severamente provada. Haverá um período na face da terra onde os ímpios, eles vão perseguir os fiel povo de Deus. Eles vão querer destruir, eles vão querer matá-los, eles vão odiá-los por simplesmente amar a palavra de Deus, por simplesmente fazer bem à humanidade. Ali está relatado em Daniel, capítulo 12, verso 1 e 2. Um tempo de angústia, na qual nunca houve em toda a face da terra. Os filhos de Deus terão a sua fé severamente provada. Portanto, as profecias históricas, que são histórias que foram histórias relatadas na Bíblia, histórias que ocorreram no passado de uma forma local, embora o dilúvio foi mundial, mas nós temos muitas outras histórias, por exemplo, a história de Esther, nós temos a história de Elias, nós temos a história de João Batista, nós temos a história do próprio profeta Daniel e os seus amigos. São histórias que ocorreram em um local, em uma região, mas elas vão se repetir agora de forma a nível mundial, a nível global. Portanto, nós temos basicamente três tipos de profecia. As profecias apocalípticas, que cerca de mais de 90% do que está escrito numa linguagem figurativa. Você precisa de ir à Bíblia para compreender, buscar verso por verso. Olha que interessante, eu tenho aqui a minha Bíblia e eu vou abrir aqui no livro de Isaías, capítulo 28, verso 10. E se você tiver a sua Bíblia aí, por favor, abra a sua Bíblia e acompanha comigo e veja como é interessante, como a Bíblia, a própria Bíblia nos ensina como nós devemos estudar a Bíblia e como nós podemos descodificar, podemos dizer assim, os símbolos dos livros apocalípticos como Daniel e Apocalipse. Isaías capítulo 28, verso 10 diz assim: porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Portanto, nós devemos, para podermos aprender a Bíblia, à luz das Escrituras, a Bíblia e a Bíblia somente, nós temos que folhear, nós temos que buscar, nós temos que ir verso por verso, é um pouco aqui, é um pouco ali, e aí nós podemos, com muita oração, chegar ao entendimento da palavra de Deus. O próprio Jesus, aqui em São João capítulo 5, verso 39, diz assim: examinai as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna, e são essas Escrituras que testificam de mim. Ou seja, a Bíblia Sagrada é que dá testemunho de Jesus. E ele diz que nós devemos examinar as Escrituras. Como que nós examinamos as Escrituras? Um pouco aqui, um pouco ali, comparando verso com verso, usando uma concordância bíblica para poder encontrar os textos referentes àquele mesmo assunto na qual nós estamos estudando. Atos capítulo 17, quando Paulo está pregando para os Tessalônicos e também em Bereia, aqui nos relata que os bereanos, eles, ao ouvirem a pregação, ao ouvirem os ensinamentos do apóstolo, eles iam na Bíblia e eles procuravam para saber se aquilo que eles estavam ensinando estava de acordo com a Bíblia. Portanto, nós devemos ser como os bereanos. Nós devemos examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de Cristo Jesus. Nós devemos pegar um pouco aqui, um pouco ali, comparar verso com verso, para nós podermos descodificar, para nós podermos entender
o que as profecias estão nos dizendo. Então, como nós sabemos o que é a besta do Apocalipse e o que é a marca da besta, que é muito falado no mundo hoje? Nós precisamos, à luz das Escrituras, à luz da Bíblia, à luz da palavra sagrada, a buscar um pouco aqui, um pouco ali, e assim nós podemos ter o entendimento do que esses símbolos do Apocalipse significam. É interessante que existe muitas pessoas, muitos teólogos, muitos eruditos que dizem que o Apocalipse é um livro que não pode ser estudado e muito menos entendido. Aí eu pergunto para você, como pode fazer uma afirmação dessa se o próprio livro do Apocalipse nos diz que é um livro de revelação? A palavra Apocalipse é uma palavra grega e em português ela é traduzida como revelação. O próprio nome do livro já diz que é uma revelação. Revelação é algo revelado e não algo escondido. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Como eu vos disse, o próprio livro de Apocalipse nos revela ou nos mostra se o livro ele pode ser estudado ou não. Veja aí, está escrito: revelação de Jesus Cristo. Revelação de quem? Jesus Cristo. Não é revelação do teólogo, do pastor, do bispo, do padre, do ancião, ou seja, quem for. Revelação do próprio Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ou seja, o Apocalipse é um livro revelado. Portanto, meu querido, portanto, minha querida amiga, você não precisa ter medo quando você lê o livro do Apocalipse. Você não precisa ter medo quando você depara, por exemplo, ali no capítulo 12, onde diz que tem uma mulher vestida do sol, embaixo dos seus pés a lua e uma coroa com 12 estrelas. Você não precisa ter medo quando o Apocalipse fala no capítulo 13 que viu subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então, o que significam essas coisas? Não é uma besta literal que vai sair do mar e vai sair devorando o mundo todo e vai obrigar o mundo todo a segui-la ou fazer qualquer outra coisa. Pelo contrário, o Apocalipse nos revela o que é essa besta, qual é a intenção da besta e qual é a marca da besta. E tudo isso está revelado dentro da Bíblia Sagrada. É por isso que Cristo diz: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. A Bíblia é um livro na qual o personagem central é Jesus Cristo. E o Apocalipse, ele é um livro que está dentro da Bíblia, ou seja, o último livro da Bíblia que aponta para esse personagem central. Ele nos revela como as coisas irão acontecer. Ele nos revela o momento em que nós estamos vivendo e também nos revela o futuro próximo. Sabe, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vemos que no Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, é o livro onde as coisas todas aconteceram, onde começou a nossa história. Então nós olhamos para o livro de Gênesis e nós sabemos e nós aprendemos e nós entendemos de onde nós viemos. E o Apocalipse, o último livro da Bíblia, sabe o que ele nos mostra? Para onde nós estamos indo. Assim, a Bíblia, ela mostra a nossa identidade, a identidade da humanidade. Quando alguém perde a sua identidade, ela fica perdida, ela não sabe o que fazer na vida. Ela entra em depressão, ela entra em desespero. Por exemplo, se você não sabe de onde você veio, quais são as suas origens, e não sabe o que vai acontecer com o seu futuro, para onde você vai, o que vai acontecer, o que vai acontecer com a humanidade, será que a humanidade vai entrar em extinção? Será que a humanidade vai se autodestruir? Então, isso causa desespero nas pessoas. E é isso que o evolucionismo prega.
O evolucionismo diz que tudo surgiu do nada, que tudo surgiu de uma explosão cósmica e dali foi evoluindo, 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 e cada vez mais eles estão procurando desesperadamente um planeta para habitar, porque eles dizem que o planeta Terra a vida no planeta Terra não existirá mais, vai entrar em extinção. E eles estão desesperados procurando uma forma de salvar o mundo, uma forma de manter a raça humana viva. Então, as pessoas entram em desespero. O que será de mim? E isso leva as pessoas ao egoísmo. Por que existe tantos políticos ou até qualquer outra pessoa, não precisa ser exatamente político, não é? Que são egoístas, que querem cada vez mais para si, querem cada vez mais engordar os seus cofres bancários, a sua conta bancária? Por quê? Porque existem, por exemplo, pessoas como nós estamos vendo aí, Putin, que está lançando guerras aí. Será que ele não consegue pensar que isso vai causar problemas para os próprios descendentes dele? É só nós olharmos para a história no passado. Tantos homens que iniciaram guerras neste mundo, e o que aconteceu com eles? Aonde eles estão nesse momento? E a descendência deles, os filhos, esposas e etc., aonde que estão? Então, por que as pessoas fazem essas coisas más? Por que as pessoas provocam guerras? Por que as pessoas roubam? Por que as pessoas pensam somente em si, são egoístas, querem somente dinheiro para si e não ajuda ao próximo? Porque elas não sabem de onde vieram e não sabem para onde estão indo. Elas não conhecem o futuro, porque para elas o futuro, a humanidade vai entrar em extinção. Mas a Bíblia tem uma solução para a humanidade. No livro de Gênesis, Deus cria a humanidade, a sua imagem e semelhança. Deus cria a humanidade perfeita. Deus cria Adão e Eva, homem e mulher. E ali então começa as maravilhas neste mundo, que tudo que Deus fez era muito bom. Mas com a entrada do pecado, o que aconteceu? O homem perdeu o direito à árvore da vida, o fruto que lhe dava vida e saúde eterna. O homem agora recebe a morte, porque pelo pecado, o salário do pecado é a morte. O homem perde acesso a direito a viver no jardim do Éden, aquele jardim na qual Deus estabeleceu para que o homem pudesse cultivar, para que o homem pudesse viver ali naquele jardim perfeito e maravilhoso. E agora o homem, ele se distancia de Deus e surge uma luta entre Deus e Satanás. Meu querido, sabe o que o livro de Apocalipse revela? O Apocalipse revela que tudo que a humanidade perdeu no Gênesis com a entrada do pecado, Deus, Jesus, vai recuperar novamente e vai nos dar de volta. Ou seja, o homem perdeu o direito à árvore da vida, no Apocalipse o homem terá novamente direito a comer o fruto da árvore da vida. No Gênesis, o homem teve a sua sentença de morte por causa do pecado. No Apocalipse, Deus restaura novamente e dá novamente a vida eterna. No Gênesis, o homem ele teve que se afastar de Deus por causa do pecado. Você vê Adão e Eva se escondendo de Deus, com medo de Deus. No Apocalipse, revela que Deus habitará no meio do seu povo para todo sempre. Que promessas maravilhosas que tem o livro do Apocalipse. O Gênesis é o início daquilo que Deus construiu e mostra como a humanidade se distanciou de todas essas coisas através do pecado. Mas o livro do Apocalipse apresenta um Deus que ele quer nos salvar, que ele quer resgatar, restaurar tudo aquilo que a humanidade um dia perdeu e nos dará novamente
E é por isso que o Apocalipse é a revelação de Jesus, porque Jesus muito em breve virá e Jesus revela essas maravilhas para nós, porque quando ele voltar, nós teremos novamente tudo aquilo que foi nos dado na criação do mundo em Gênesis capítulo 1. Então, você quando ao estudar o Apocalipse, você não precisa ter medo das coisas que estão escritas ali, mas você pode sim estudar à luz das Escrituras e pode ter a felicidade e não viver agora mais com medo, viver com estresse, viver em desespero sem saber o que vai acontecer com a humanidade. Porque a humanidade, todos aqueles que seguem fielmente a Cristo, todos aqueles que são cristãos verdadeiramente, que seguem a sua palavra, as suas leis, que obedecem aos seus mandamentos, todos estes terão direito à vida eterna pelo sangue do Cordeiro, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que um dia foi derramado na cruz do Calvário por nós. Quer você conhecer mais sobre o livro do Apocalipse? Quer você aprender mais e saber o que significa esses símbolos do Apocalipse? Inscreva-se aqui no canal A Última Batalha e aciona ali o sininho também, porque eu estarei aqui colocando mais vídeos a respeito do livro do Apocalipse, a respeito dos símbolos das coisas que estão ali reveladas no Apocalipse, e eu quero, de coração, que você possa estudar e aprender sobre essas maravilhas que a Bíblia tem, essas revelações de Jesus que ele tem dado para nós, para os servos de Deus, porque ele quer o seu bem. Então, inscreva-se no canal, dá um joinha aí no vídeo para poder colaborar com este ministério. Nós temos também um livro chamado A Grande Controvérsia entre Cristo e Satanás. Um livro que revela muitas coisas que aconteceram no passado, conta histórias de como a igreja, de como o povo de Deus foi perseguido no passado, conta coisas que estão ocorrendo justamente em nossos dias hoje e mostra também o futuro, revela também o futuro, assim como no livro de Apocalipse, e está tudo baseado dentro do que a Bíblia nos revela, do que a Bíblia nos diz. Portanto, se você tiver interesse em receber um livro, A Grande Controvérsia, na sua casa, nós podemos enviá-lo diretamente no seu endereço. Basta apenas você entrar em contato conosco. Nós temos uma página também no Facebook que chama A Última Batalha. Você pode entrar ali, seguir esta página também, e através da página você manda uma mensagem para nós e nós vamos ali pegar o seu endereço para poder enviar este livro, A Grande Controvérsia, que é um livro totalmente gratuito para você. Que Deus te abençoe e espero você no próximo vídeo.